Olá, estamos de volta com mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal de notícias do Legislativo Capixaba. A gente começa com as informações da primeira sessão ordinária da semana. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Nicole? Luciano, os deputados aprovaram nesta segunda-feira o projeto do Poder Executivo que inclui entre os beneficiários da gratuidade integral da tarifa do sistema Transcol os usuários do serviço Mão na Roda e seus acompanhantes. Outro projeto aprovado é o que obriga clínicas e hospitais particulares a manterem painéis informando os nomes dos médicos de plantão, a quantidade de profissionais por especialidade, além dos horários de entrada e saída dos médicos. O autor da iniciativa é o deputado Luiz Durão. Muitas vezes o paciente chega com uma determinada precisão de um médico especializado e fica o tempo todo aguardando a sua vez, chega lá, não é o médico que ele está precisando. Então, com essas indicações, quais são os médicos que estão de plantão e qual é a especialidade dele, é muito importante para aquelas pessoas que estão ali precisando de um médico com uma determinada especialidade. Então, com isso, ele, se não tem o que ele está precisando, ele pode procurar uma outra clínica ou um outro hospital. E em vez de perder um tempão ali para saber que ele não tem médico que dá para atender a sua causa. Deputados ajudam na negociação entre o Poder Executivo e os professores estaduais. A Assembleia Legislativa realizou o primeiro encontro da Comissão de Negociação, criada para acompanhar as reivindicações dos professores da rede pública de ensino junto ao governo do estado. Recentemente, a categoria fez uma greve que durou 37 dias. Os deputados se manifestarem, nos atender, uma vez que a gente tem informações que no Amazonas, no Paraná, mesmo nesse período eleitoral, os governos daqueles estados concederam essas perdas inflacionárias para os professores. E não, então, os deputados colocaram os advogados da casa para poder estar pesquisando sobre esse assunto, até mesmo para se posicionar e colocar para o governador uma posição jurídica sobre o tema. A Comissão de Negociação foi criada por iniciativa do deputado Roberto Carlos e recebeu o apoio dos membros da mesa diretora e dos demais deputados. Nós estamos propondo que a nossa Procuradoria, que é um poder independente, também estuda e construa um parecer para balizar os nossos professores. Um outro fator muito importante é a gestão democrática com a eleição para diretores. Nós estamos propondo uma audiência pública puxada pela Comissão de Educação, onde nós vamos debater, tirar um modelo debatido com os professores, com a comunidade escolar e entregar ao governo do estado para que a gente possa implementar no Espírito Santo a gestão democrática com a eleição de diretores. Parlamentares propõem emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias em tramitação na Casa. Mais de 40 emendas parlamentares foram encaminhadas à Comissão de Finanças, responsável pela análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O colegiado se reuniu nesta segunda-feira, mas ainda não entrou na discussão das emendas, que serão analisadas até o dia 4 de junho. No dia 9, o parecer da matéria é discutido e votado na comissão, e no dia seguinte, o projeto segue para o plenário. Durante a reunião, o colegiado também aprovou 2 projetos de lei. O primeiro, do deputado Gildevan Fernandes, eleva de 5 para 10 o percentual de imóveis destinados à pessoa com deficiência nos programas habitacionais do Executivo Estadual. Outra matéria aprovada, da deputada Janete de Sá, estabelece uma nova modalidade de pagamento para o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Se o projeto for aprovado em plenário, o contribuinte vai poder escolher entre o pagamento em cota única ou em 10 parcelas iguais. Comissão de Segurança aprova mecanismos para impedir propaganda de sexo com menores. Matéria que proíbe a divulgação de serviços sexuais com crianças e adolescentes nos veículos de comunicação capixabas foi aprovado pelos deputados da Comissão de Segurança. De acordo com o projeto, a oferta de programas, mesmo quando lícita, só será permitida com a identificação do anunciante da propaganda para o meio de comunicação.
As empresas devem exigir a assinatura de termo de responsabilidade pelo anúncio e cópia de documento de identidade e comprovante de residência. O cadastro deve ser mantido por pelo menos 10 anos. Quem descumprir a norma terá que pagar multa. O projeto de lei é do deputado Gilcinho Lopes. Os veículos de comunicação do Estado, de maior circulação, eles sempre publicam uma gama de convites sexuais de garotas de programa e sem ter nenhum critério, ou seja, o nome é fictício, a idade não se sabe e às vezes você se depara, e eu na condição de delegado de polícia, às vezes a gente trabalha com informação e contra-informação. Em muitas situações dessas, tem alcance de meninas menores, adolescentes, às vezes até abaixo de 15 anos, e que às vezes eles usam uma identidade falsa, usam um documento e ficam trabalhando em casas de prostituição, que é crime, certo? E sem contar que nessas casas tem local para fazer sexo e orgia de toda a natureza, e essas jovens ficam à mercê da sorte. Solenidade no Legislativo Estadual presta homenagem aos enfermeiros. Os profissionais da enfermagem aguardam a aprovação ainda este semestre da regulamentação da jornada de 30 horas semanais para a categoria. O assunto marcou os discursos da sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, celebrado oficialmente em 12 de maio. A jornada de trabalho para os profissionais de enfermagem ela é extremamente abusiva e existem outras profissões que têm a jornada regulamentada, como dentistas, médicos, jornalistas, assistentes sociais, e nós entendemos que pela natureza do trabalho que prestamos e pela relevância social do nosso trabalho, nós precisamos de uma jornada decente para cuidarmos com dignidade e qualidade das vidas que passam pelas nossas mãos. A Assembleia Legislativa foi representada pelos deputados Dr. Hércules e Janete de Sá, que propôs a sessão. Janete também é enfermeira. É necessário estar se prestigiando uma categoria que, apesar de não ser bem remunerada, porque ainda falta muito para poder ser conquistado em benefício da enfermagem, é ela que é responsável por estar 24 horas ao lado do paciente e que vem garantindo a qualidade de vida destas pessoas que precisam dos cuidados de enfermagem, quando estão nos hospitais, quando estão nas clínicas, no atendimento doméstico e tantas outras situações que a enfermagem atua para minorar o sofrimento daqueles que precisam de sua atenção. Durante o evento, houve homenagem a 50 profissionais de enfermagem pelos serviços prestados à população. Quando a gente vê o nosso paciente que chega lá muito grave e consegue se recuperar e dizer para mim, enfermeira, muito obrigado, e me dar aquele abraço caloroso em dizer que está indo embora e vejo que ele está bem, isso para mim é gratificante. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos na profissão, dificuldades, condições de trabalho, mas no final é gratificante. Eu gosto do que eu faço, eu amo a minha profissão. Comissão da Verdade do Parlamento Capixaba ouve relatos de ex-presos políticos torturados durante a ditadura militar. O Brasil viveu mais de 20 anos de ditadura militar. O período teve início em 1964, com o golpe que depôs o presidente João Goulart, e só acabou em março de 1985, quando José Sarney assumiu o poder, após a morte do presidente eleito Tancredo Neves. O período foi marcado por torturas e morte de muitos brasileiros, fatos que deixaram marcas que permanecem até hoje em nossa sociedade. Investigar essas violações de direitos humanos é uma das atribuições da Comissão Nacional da Verdade, instituída em 2012 pela Presidência da República, e também das Comissões Especiais da Verdade das Assembleias Legislativas. No Espírito Santo, a comissão recebeu 4 convidados de outros estados. Eles relataram parte das torturas sofridas no período. Nós esperamos que no relatório, além das circunstâncias de mortes e assassinatos e ocultação de cadáver, que no relatório também haja algumas recomendações. Queremos que essas recomendações sejam referentes aos documentos, à liberação dos documentos que hoje estão ocultos ainda do Exército, Marinha e Aeronáutica, e que também
seja recomendado à presidenta Dilma Rousseff que haja uma humanização das Forças Armadas. O jornalista Antônio Pinheiro Salles apresentou durante o encontro o livro Ninguém Pode Se Calar. A obra é uma reprodução de seu depoimento à Comissão Nacional da Verdade, em que retrata a luta pela democracia e revela as torturas sofridas que o deixaram com sequelas físicas irreversíveis. É o 5º livro que eu escrevo sobre o regime militar. E ainda pretendo escrever muito, porque muito ainda não foi dito sobre a dimensão das atrocidades praticadas em nosso país. Já a jornalista Laurenice Noleto Alves relatou os momentos difíceis vividos pelas famílias dos militantes presos. Ela teve seu namorado e futuro marido, Valmir Alves, capturado em Goiás com apenas 21 anos. Seu livro, Flores no Quintal, é uma homenagem ao companheiro morto recentemente. Eu acho que após a Comissão Nacional da Verdade ser implantada, houve essa abertura para que as pessoas que acumulavam essas experiências, essas histórias, passassem a contar. E a gente começou a expor e falar mais sobre esse tema, escrever livros sobre isso. E como já era um projeto meu de escrever esse livro para as minhas netas, eu quis escrever também para as netas dos outros companheiros, porque me preocupa muito, porque a democracia, para mim, é um processo em construção permanente. Ela não termina em si com a volta da eleição só de um presidente. Ela tem que ser permanentemente conquistada. O deputado estadual Cláudio Vereza, relator da comissão na Assembleia Legislativa, ressaltou a importância da integração entre as comissões estaduais. A Comissão Nacional ela não tem como ser tão ramificada em todo o país. Então ela está colhendo contribuições das diversas comissões que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, e muitos legislativos estaduais e até municipais criaram as suas comissões e estão encaminhando para a Comissão Nacional todo o material colhido de depoimentos, de publicações, de atividades, para que o relatório da Comissão Nacional da Verdade seja o mais amplo possível. E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alis Digital. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.